Aí vamos dar continuidade da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 10, do versículo 27 de Marcos, diz assim: Olhando Jesus para eles, disse aos homens: Isto é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Ele está falando dele, né? De Deus, né? E no versículo 28 diz assim: Pedro começou a dizer-lhe: Eis que deixaremos tudo e te seguimos. E no versículo 29, Jesus vai falar: E respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou filho, ou a terra por causa de mim e por causa do Evangelho. E continua dizendo no versículo 30, Jesus fala assim: Quem não recebe já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, e mãe, filho e terra como perseguição, e não no século vindouro a vida eterna. Quer dizer, se seguir Jesus, o século vindouro para a gente é a vida eterna com o nosso Deus. E no capítulo 10, do versículo 31, diz assim: muitos dos primeiros serão os últimos, e dos últimos serão os primeiros. Estava no versículo 32, diz assim: Estava o caminho de Jerusalém, e Jesus ia diante deles, estavam perturbados e seguindo com medo e tomar novamente de si. Os 12 começou a predizer-lhe as coisas que lhe havia de acontecer. E no versículo 33 diz assim, nosso Deus fala assim: E eis que subimos a Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos príncipes do sacerdote e os escribas, condenará-o à morte, entregá-lo aos gentios. Quer dizer, só gente ruim que ia pegar nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele previa tudo, ele sabia de tudo que ia acontecer, até onde foi crucificado, tudo ele sabia, tudo. Ele é o próprio Senhor, né? Ele é o próprio Deus, ele que ajudou a fazer a terra, o mar, tudo, as árvores, tudo é ele. E no versículo 34, diz assim: Escarneirão dele, cuspirão nele e açoitá-lo, e não de matá-lo, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E no capítulo 10, do versículo 35, Marcos escreveu assim: Aproximaram-se de Jesus Tiago, João, o filho de Zebedeu, e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos conceda tudo o que te pedimos. E aí Jesus vai responder. No versículo 36 diz assim: Que quereis que vos faça? E no versículo 37 diz assim: Concedendo-nos que nós sentamos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. E aí no versículo
38, ele diz assim, Jesus vai falar, né? Não sabeis o que pedis, retornou que eu, Jesus, podeis vós beber esse cálice que eu vou beber, ou ser batizado no batismo que eu, ou vós ser batizado? O batizado dele é a crucificação, né? Para poder salvar o povo. Ele foi batizado por João Batista, mas tem um batismo muito forte, que só ele que tomou. Nós não podemos tomar esse batismo, é forte demais. Então, mas ele é o próprio Deus, por isso que ele está falando aí dele ser batizado, né? E no versículo 39 diz assim, e pedimos, seguramos, e ele, Jesus, prosseguiu, vós bebereis o cálice que eu de vós beber, e serei batizado no batismo que eu ou de ser batizado. E no versículo 40, Jesus diz assim, mas quando o assentamos na minha direita ou na minha esquerda, isto não depende de mim. O lugar sempre é aquele quem está destinado. Dependia do próprio Deus, né? Na hora que ele fosse no trono, ele ia saber o que queria fazer, né? E no versículo 41 diz assim, ouvindo isto, os outros 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. E Jesus, no capítulo 42, Jesus fala assim, Jesus chamou e deu-lhe esta lição, sabeis que os que são considerados chefes das nações dominam sobre elas, e os seus intendentes encher-se poder sobre a eles. E no versículo 43 diz assim, entre vós, porém, não será assim. Todo o que quiser tornar-se grande entre vós, seja vosso servo. Para você ser grande, mas seja servo, né? E no capítulo 44, no versículo 44, no capítulo 10, no versículo 44, diz assim, todo que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. É a lição que Jesus está dando para eles. E porque os filhos do homem não veio para ser servir, mas para servir e dar a sua vida ao redenção por muitos. E no capítulo 46 diz assim, e chegaram a Jericó, ao sair dali Jesus, seus discípulos, anunciava multidões, e as multidões estavam sentados à beira do caminho, mendigos, batizou Betimeu, que era cego do filho de Betimeu. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai curar esse cego Betimeu e vai dar a sentença dele não falar com ninguém, né? Porque vai ser muita gente que quer ver ele, né? Sabendo que Jesus de Nazaré começou a gritar, Jesus, filho de Davi, em compaixão de mim, ele começou a falar, né? Nosso Senhor Jesus Cristo atende você com seu pedido, com seu grito, com o teu jeito que você fala com ele, ele escuta, pode falar, Jesus Cristo te ama muito e ama todos vocês e vai dar a vida eterna para todos nós, amém?